Eu pretendo, nesses próximos 15 minutos, abordar de forma bem prática, trazer vocês exemplos de aplicações de dados de mundo real na devolução dessas informações, desse conhecimento em benefício dos próprios pacientes. No caso operadoras de operadora de plano de saúde, os beneficiários que são assistidos pelo plano de saúde. Eu sou presidente de uma operadora de plano de saúde de autogestão, que é um plano auto-administrado de servidores públicos federais, do Ministério da Saúde, Funasa e algumas universidades federais e da própria Anvisa. Todas as vezes que a gente fala em dados de mundo real, é bom sempre pontuar que dados, embora tenham ficado muito populares nos últimos tempos, a gente tem que lembrar que esses dados eles vêm de várias diferentes. Infelizmente, na prática, essas informações de saúde costumam estar fragmentadas. Então, por exemplo, a operadora de plano de saúde tem dados de base de dados administrativa, eletrônicos, de trocas e transações eletrônicas entre o prestador de serviço, no caso, hospitais, médicos, laboratórios, e das contas médicas hospitalares, né? Aquelas contas que são faturadas para que o convênio reembolse o prestador de serviço que assistiu o nosso beneficiário. E tem os outros dados que vêm de registros de morbimortalidade, vêm de dispositivos e apps, né? Os aplicativos móveis, que estão muito frequentes, captura de dados de várias fontes diferentes. Então, essa fragmentação é que dificulta qualquer coleta de dados que sejam de confiança, porque de nada adianta a gente utilizar na nossa tomada de decisão dados que tenham uma origem que não possam ser confiáveis. Se você tiver insegurança, incerteza com relação àqueles dados, de como eles chegam, você pode tomar uma decisão, inclusive, errada e trazer prejuízo para os pacientes. Então, é muito importante ter esse cuidado com a segurança dessas informações e com a qualidade dessas informações. Temos aí em andamento uma lei geral de proteção de dados, que também eu sei que já foi debatido aqui no Oncoguia e deve ser debatido ainda por muito tempo, até que isso seja aprimorado. Bem, então como é que a gente torna prática a utilização desses dados e informações em benefício dos pacientes, que é o que importa. De nada adiantaria eu coletar dados, informações, se eu não pudesse devolver isso para os pacientes. O maior exemplo que eu trago para vocês, que são do Oncoguia, e por isso eu já fui convidado em outras oportunidades de estar aqui nesse fórum, por exemplo, há muito tempo atrás, em 2002, a Capsesc, que é a operadora que eu administro, a gente tomou a decisão lá atrás, portanto, 10 anos do órgão regulador, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tornar obrigatória a cobertura do quimioterápico oral, nós tomamos a decisão de já nos anteciparmos e cobrirmos todas as medicações orais que foram surgindo de 2002 até 2012, que foi quando houve uma mudança na legislação e toda a população brasileira que usuária de plano de saúde teve acesso, então, aos quimioterápicos orais. Então, essa antecipação só foi possível porque, primeiro, tínhamos vontade política naquela época de oferecer a cobertura e nos baseamos em dados de morbimortalidade em nossa população, que é uma população mais envelhecida, e verificamos qual a carga da doença, quer dizer, qual a carga da oncologia ou dos casos de câncer em nossa população. Bem, então tínhamos informações, tomamos uma decisão lá atrás. Depois, alguns anos depois, nós nos preocupamos porque os dados que vinham para o plano de saúde, como eu falei, são dados administrativos. A gente não conhecia verdadeiramente a nossa população. E a gente só consegue conhecer uma população, uma saúde populacional, por exemplo, se a gente conhecer também aquela pessoa, ou qual é o comportamento dela, os fatores de risco, de proteção, os antecedentes familiares das doenças, se a gente, de alguma forma, conseguir coletar informações sobre o perfil de saúde dessa pessoa, o que a gente chama tecnicamente de perfil epidemiológico. Então, é através do perfil epidemiológico que nós realizamos em 2007, que fizemos um retrato da nossa população, eram mais de 100 mil pessoas na época, que a gente pôde tomar uma série de iniciativas aí que durou muitos anos e a gente vem tomando algumas iniciativas. Eu vou citar para vocês só alguns exemplos
de tudo que decorreu só na área de oncologia. Eu não estou falando aqui nem de outras áreas, nas doenças cardiovasculares, diabetes, etc. Então, só em oncologia, por conta de todo esse conhecimento da saúde populacional dos nossos beneficiários, a gente pôde, por exemplo, estudar de uma forma prospectiva 10 anos do surgimento de diversos tipos de câncer em pessoas que lá em 2007 apresentavam fatores de risco, como, por exemplo, sobrepeso, obesidade, que tinha histórico familiar de câncer e uma série de fatores. Então, a gente analisou prospectivamente o que aconteceu com essa população que tinha o fator de risco e comparamos com aquela que, na época, não tinha o fator de risco. E verificamos quais os cânceres foram mais incidentes e o que aconteceu com essa população. Isso gerou uma série de iniciativas aqui na operadora, exatamente voltado para esse público. Verificamos também, por exemplo, um estudo que foi feito de como é que era o comportamento da curva de gastos de uma pessoa dentro do plano de saúde que tinha câncer. Existe, apenas para ilustrar, que é uma prática, mas uma evidência de que a pessoa, né, nós que somos usuários do sistema de saúde, seja ele público ou privado, nós costumamos gastar mais dinheiro quanto mais a gente se aproxima da velhice ou do envelhecimento, e principalmente com a proximidade da morte. Então, ao gastar mais dinheiro numa fase final da vida, por exemplo, a gente tem que verificar se esse recurso que está sendo utilizado foi usado da melhor forma possível para aquela pessoa. Então, a gente estudou, por exemplo, a curva de gastos nos últimos anos de vida depois do quimioterápico oral. E verificamos que o quimioterápico oral, quando que a gente teve aquela antecipação de liberação, facilitou e nos ajudou a controlar os custos dos últimos anos de vida. Eles se tornaram mais estáveis. As pessoas não gastavam mais o pico que tinha no último ano de vida. Então, esse estudo também a gente publicou e apresentou em eventos, inclusive no exterior. Desse mesmo estudo decorreu um outro relacionado ainda ao final da vida, que foi a utilização de recursos mais agressivos para os pacientes nos últimos meses ou nas últimas semanas de vida, que é o uso de quimioterápico, aí não importa se oral ou venoso, mas durante a fase final da vida, aquelas últimas 3 semanas que o paciente tem de vida. Isso mostrou também um número mais elevado do que outros países de aplicações de quimioterápicos que a gente chama, quer dizer, os técnicos, os especialistas chamam de tratamento fútil, ou seja, não traz benefícios para o paciente e ainda piora um pouco a qualidade de vida naquela fase que ele mais precisava de, por exemplo, cuidados paliativos. Então, isso ensejou, por exemplo, a gente aumentar a nossa rede de prestadores de serviço em cuidados paliativos e, inclusive, criar uma nova categoria de assistência, que é o negócio que a gente chama de hospital de transição. Então, é aquele paciente que vai para uma clínica que é um intermediário entre a internação domiciliar e a internação hospitalar. E também isso trouxe mais qualidade de vida nessa fase tão difícil, não só para os pacientes, mas também para os familiares. Um outro estudo que a gente fez também foi a questão de que tipo de câncer mais estava causando mortalidade em nossa população. E verificamos, por exemplo, que o câncer de pâncreas, que não é dentro do ranking, por exemplo, do INCA, do serviço público, o câncer não está entre os top 5, né, de cânceres com maior mortalidade, e verificamos que na nossa carteira de associados tinha uma carga ainda maior e estava em terceiro lugar, tanto em homens quanto em mulheres. Isso também ensejou uma possibilidade de que estivesse relacionado à saúde ocupacional. Então, isso aí é uma outra história, mas apenas apontou um caminho diferente daquilo que a literatura diz. Então, conhecer o perfil de saúde é muito importante para, às vezes, você direcionar os seus esforços e recursos para um outro fim, né? E já aqui partindo para encerrar, um outro estudo que a gente fez, aí assim, isso muito mais recente, foi relacionado à Covid, né? A pandemia, a gente vive um momento muito difícil e, obviamente, que os pacientes que têm câncer e outras doenças crônicas sofrem ainda mais do que aquelas pessoas que são saudáveis e que têm o mesmo risco de contrair a Covid. Porém, caso contraia, esses pacientes com doenças crônicas ou que têm algum outro tipo de comorbidade, eles têm
tem que ter um cuidado ainda maior do que a população geral. Então, fizemos estudos relacionando a Covid, a mortalidade, a comorbidades e também, principalmente, apontamos, isso eu mostrei já em alguns outros eventos, inclusive do Oncoguia, a queda do número de quimioterapias durante aquela fase mais crítica, lá por maio do ano passado, da Covid, a quantidade de quimioterapias que diminuíram, que é uma preocupação muito grande, provavelmente adiamentos dos tratamentos, e também, principalmente, a diminuição dos exames de rastreamento. A gente tem um programa aqui de rastreamento de câncer de mama por mamografia, e houve uma queda absurda, assim, tipo 40%, 50% de queda da procura das mulheres que tinham indicação para fazer mamografia e não fizeram. Teve uma queda acentuada de pacientes que deveriam fazer, tinham idade e indicação de colonoscopia e não fizeram. Então, existe uma preocupação muito grande com essas pessoas que possam ter adiado os seus procedimentos e que podem ser, no futuro, identificados com câncer numa fase mais avançada. Isso, em várias partes do mundo, tem se realizado alguns estudos nesse sentido, mostrando que há prejuízo, sim, para os pacientes com câncer. Isso gerou também uma série de informações, publicações nossas, alertando as pessoas de que, com a orientação do seu médico, não deixassem de fazer os seus procedimentos diagnósticos e nem tampouco o seu tratamento para o câncer. Então, tudo isso são exemplos de trabalhos, todos só foram possíveis porque lá atrás a gente conseguiu, de alguma forma, coletar informações e vimos cada vez mais investindo em dados e informações em saúde. Sempre lembrando, só ter a informação e nada fazer em benefício da população fica muito bacana no papel, os slides ficam muito bonitos, mas de nada adianta para aquele que mais interessa, que é o paciente. Agora, o futuro, né, a gente está nesse momento com uma consultoria investindo em inteligência artificial e aprendizado de máquina em várias frentes, né, em idade do idoso, no aumento e a rapidez do processamento de autorizações de procedimentos, em uma série de iniciativas e também um estudo ainda está na fase preliminar, também para identificar pacientes com potencial risco maior de desenvolver o câncer, baseado em dados administrativos que a gente consegue coletar durante o processamento das cobranças, através do nosso perfil epidemiológico e uma série de outras informações que a gente consegue captar aqui na operadora. Então, eu acho que era isso, Luciana, só apenas lembrando desse aspecto, principalmente, que a gente só vai conseguir tomar alguma ação que possa beneficiar a população, primeiro, antes de tudo, ter vontade política. Então, é preciso que a gestão tenha continuidade, vontade política e, obviamente, algum investimento em tecnologia. E era isso, e estou à disposição aí para o debate para explicar alguma coisa a mais que tenha ficado de uma forma muito rápida aqui citada. Obrigado mais uma vez e estou à disposição.